Muitas vezes assisto TV e sento em todos os tipos de grupos temáticos, leio várias histórias da vida de pessoas comuns, e sempre me pergunto como isso pode realmente ser. Até recentemente, pensei que nada assim aconteceria na minha vida, até que tudo se transformou em caos. Minha esposa me traiu, fui convidado para um casamento com o amante dela, meu pai me bateu. Às vezes, lendo histórias sobre pessoas cujos parceiros as traíram, você não consegue deixar de refletir sobre suas experiências e reações. Sinto que a maioria delas merece um resultado muito melhor. Mas a questão é: elas algum dia conseguirão se recuperar totalmente da traição e aprender a confiar novamente? Recentemente, descobri que minha esposa estava me traindo nos últimos 3 anos com um homem que ela conheceu em nosso casamento. Honestamente, estou devastado e inseguro sobre como proceder, dividido entre pedir o divórcio e pensar no que eu poderia fazer para mudar tudo. Aqui estou sentado, refletindo sobre o que aconteceu, incapaz de acreditar como pude deixar de notar a traição por tanto tempo. Meu nome é Todd Belry, 40 anos. Minha esposa Janice tem 36 anos, e foi assim que tudo começou. Nosso primeiro encontro. Eu estava na loja quando de repente vi um cara assediando uma garota. Ele se aproximou abruptamente de Janice na fila, irritando-a com sua arrogância. Janice tentou fazê-lo sair, mas ele apenas reagiu rudemente e quis tocá-la. Quando a situação ficou tensa, corri até eles, ofereci a Janice para sair, citando que minha mãe estava no hospital, e saímos rapidamente da loja. Esse encontro aparentemente insignificante levou a consequências que ainda não consigo compreender completamente. Mas agora, sentado aqui, percebo que preciso de apoio para não perder a cabeça com a dor e a traição que experimentei. Rapidamente escoltei Janice para fora do shopping. Ela logo se recuperou e me perguntou animadamente o que me permitiu agir daquele jeito. Expliquei que agi pela segurança dela, porque vivemos em um lugar onde nem sempre podemos contar com as autoridades para proteção. Pareceu acalmá-la e ela expressou gratidão. Nós trocamos números de telefone, depois eu a ajudei a chegar ao carro e a vi indo embora. Esse incidente marcou o começo da nossa história. Começamos a namorar, almoçando e jantando inocentemente juntos no começo, até que eu pedi para Janice ser minha namorada. Ela concordou, e nossa vida se encheu de felicidade. Suas visitas inesperadas, refeições caseiras e encontros românticos tornaram nosso relacionamento especial, embora tenhamos permanecido dentro dos limites da decência, considerando as visões católicas e tradicionais rígidas de sua família. 3 anos depois, eu a pedi em casamento e Janice disse sim. Ficamos em êxtase, percebendo que tínhamos encontrado verdadeiras companheiras uma na outra. Nosso casamento foi magnífico e decidimos esperar 1 ano antes de planejar um filho, dando a nós mesmos tempo para nossas carreiras e crescimento pessoal. No nosso 2º aniversário de casamento, Janice anunciou sua gravidez, o que foi um sonho que se tornou realidade para mim. Fiquei nas nuvens de felicidade, pois estávamos à beira de um novo capítulo em nossas vidas juntos. Trabalhei diligentemente para prover para nossa família em Los Angeles tudo o que eles precisavam. Sempre confiei em Janice e não conseguia imaginar nenhum problema surgindo entre nós. Depois de 5 anos de casamento e 2 filhos, comecei a notar mudanças em seu comportamento. Janice parou de me enviar mensagens matinais, o que era uma tradição de longa data para nós. Todas as manhãs, acordando mais cedo do que eu, ela dedicava tempo às crianças, preparava o café da manhã, mas sempre encontrava um momento para me enviar mensagens doces que alegravam meu dia. Eram palavras simples, mas tocantes, como: se você fosse um vegetal, você seria um pepino, ou você é como a Netflix, eu poderia assistir você infinitamente. Mas de repente parou. Inicialmente, atribuí o silêncio dela a estar ocupada, mas quando as mensagens não chegaram por 2 semanas, percebi que Janice tinha mudado. Ela parecia indiferente a mim, em nosso relacionamento. Os únicos momentos em que ela demonstrava vivacidade eram perto das crianças. Caso contrário, quando estava sozinha comigo, ela se tornava reservada e distante, como se não fôssemos cônjuges, mas apenas colegas de casa. Tentei descobrir o que estava errado, pedi desculpas e organizei jantares românticos, mas nada mudou. Janice começou a ficar até tarde no trabalho,
a se encontrar com amigos e a se afastar cada vez mais de mim, evitando intimidade e atenção. Nunca duvidei de sua lealdade e inventei desculpas para sua ausência de casa, dizendo às crianças que a mãe as amava muito, apesar de estarem ocupadas, embora eu mesma tivesse sérias dúvidas. Ouvir perguntas da nossa filha de 4 anos sobre por que a mamãe raramente estava em casa era insuportável. Eu as confortava, dizendo que a mamãe estava ocupada no trabalho, mas as amava de todo o coração. Toda vez, prometendo às crianças que Janice passaria mais tempo em casa, eu via suas tentativas de mudança de curta duração, que logo desapareciam. Sou uma pessoa calma e raramente deixo as coisas me incomodarem, mas essa situação começou a me preocupar. No entanto, nunca questionei sua fidelidade ou amor por nós. Sempre procurei razões em circunstâncias externas, não dentro dela. Sempre fui um marido fiel e amoroso, secretamente esperando que tudo desse certo. Se alguém tivesse previsto o futuro para mim e seu impacto em nossas vidas, eu provavelmente teria ficado cético. Para minha surpresa, o ano seguinte trouxe mudanças para melhor. Janice voltou à vida novamente. Sua risada e sorriso retornaram. Ela ficou ainda melhor do que antes. Ela começou a me enviar mensagens matinais e surpresas noturnas, que eram inesperadas e agradáveis. Ela também começou a dedicar mais tempo às crianças e tentou voltar do trabalho mais cedo. Uma das novas adições à sua rotina foram as visitas noturnas à academia com as amigas. Inicialmente era só aos domingos, mas depois virou aos sábados também. Não me opus, pois isso a deixava feliz. Depois de 6 meses de treinamento, não houve mudanças perceptíveis em sua figura, mas isso não me incomodou. Quando eu, brincando, sugere que me juntasse a ela, ela reagiu inesperadamente bruscamente, alegando que eram apenas mulheres ali discutindo sobre seus maridos. Fiquei surpreso que ela nunca mencionou onde ficava a academia. Quando perguntei, ela se esquivou da pergunta, citando a necessidade de usar o banheiro. Mais tarde, quando revisitei o assunto, ela estava pronta, me mostrando fotos de fora e de dentro da academia. Isso dissipou minhas dúvidas, mas deixou perguntas sobre sua reação inicial. Para nosso aniversário de casamento, decidi surpreendê-la, organizando um grupo de pessoas para me seguir a um show com um bolo, um buquê de dinheiro e um saxofonista para tocar sua música favorita. Esse gesto foi para mostrar meu amor e devoção. Apesar de todos os mal-entendidos e dificuldades que tivemos que passar, pedi ajuda à irmã dela para organizar a surpresa, e marquei o momento mágico por volta das 5 da tarde. Quando tudo estava pronto, fomos para a academia no meu carro. Graças à falta de trânsito, a viagem levou apenas meia hora. Ao chegar ao local, onde a melodia de My Love do Westlife já estava tocando, e todos estavam em suas posições, eu esperava ansiosamente pela reação dela. Mas, em vez disso, fomos recebidos com uma multidão de olhares surpresos, nenhum dos quais era o que eu estava esperando. Depois de pensar que Janice poderia ter saído, aproximei-me da recepção para perguntar se minha esposa tinha passado por lá. No entanto, depois de verificar o nome, descobri que ninguém com esse nome havia se registrado. Naquele momento, pedi à irmã dela que ligasse para ela, instruindo-a a não mencionar minha presença para Janice. Depois de alguns minutos, sua irmã retornou com uma expressão confusa e relatou que Janice estava no hotel, supostamente, comigo, e mencionou o nome do hotel. Presumi que poderia estar relacionado ao trabalho ou amigos, tentando encontrar justificativa para seu comportamento. Fomos para o local especificado, mas eu estava absolutamente despreparado para o que vi. Pensamentos de como eu tinha ignorado os sinais óbvios e continuado a dar desculpas para o comportamento dela me atormentavam. Eu me fazia perguntas para as quais ainda não tinha encontrado respostas. Se eu tivesse agido antes, talvez não doesse tanto agora. Eu escolhi confiar em quem finalmente me traiu, levando a uma dor e decepção insuportáveis quando chegamos ao hotel. Compartilhei minha intenção de surpreender Janice com a administradora do hotel, especificando que já sabíamos o número do quarto dela. Ela prometeu não perturbar Janice com uma ligação, e armados com presentes e um buquê de contas, fomos até a porta dela. Meu coração batia forte em antecipação ao momento em que eu bateria. Quando a porta se abriu, Janice estava diante de mim, de toalha e cabelo molhado. Seu olhar parou em mim, e ela congelou.
Naquele momento, uma voz familiar veio do quarto, pedindo lençóis novos devido a um pequeno incidente. Reconheci aquela voz, mas não consegui lembrar imediatamente quem era. Quando um homem de shorts apareceu atrás de Janice, reconheci-o como Louis, meu meio-irmão. Crescemos juntos e ele era como uma família para mim. Louis estava lá para mim em todos os momentos-chave da minha vida, incluindo meu casamento com Janice. Agora, diante de mim, se desenrolava a cena de sua traição com minha esposa. O encontro com eles me pegou desprevenido. Janice e Louis não conseguiam encontrar palavras para se justificar. Havia raiva em minha voz quando perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. O silêncio deles só alimentou minha raiva. Janice tentou falar, mas eu não conseguia ouvir suas desculpas. Meu coração estava dilacerado pela dor e pela traição, mas eu ainda a amava apesar de tudo. Naquela noite, percebi que amor e traição podem andar de mãos dadas, deixando feridas difíceis de curar. Apesar da dor, tentei entender como chegamos a um ponto em que a traição se tornou possível. Meus sentimentos por Janice permaneceram fortes, mas a traição de Louis destruiu minha confiança e me forçou a repensar todos os nossos relacionamentos. Confesso honestamente que naquela época eu estava trabalhando com um detetive particular e tinha evidências inegáveis. Eu sabia que minha esposa estava me traindo com meu irmão, e o detetive estava trabalhando há 3 meses, me fornecendo relatórios semanais. Eu queria pegar minha esposa desprevenida e fingir que estava preparando uma surpresa para ela, para machucá-la. Então, de pé no hotel, entreguei a ela os documentos do detetive particular e as fotos, informando-a de que um conjunto semelhante de documento se estava em posse da esposa do meu irmão. A pasta também continha informações do meu advogado sobre uma proposta de divisão de propriedade. Por favor, leia isso com atenção, eu disse. O apelo dela era desesperado. Por favor, não faça isso. Se quiser, podemos ir ao banco juntos amanhã. Sem esperar por mais palavras, fui embora, deixando-a em lágrimas. Depois disso fui para casa, arrumei coisas para mim e para as crianças e as levei para a casa da minha madrinha. Pedi a ela que cuidasse das crianças e proibi terminantemente que fossem entregues a Janice, prometendo explicar as circunstâncias mais tarde. Depois disso, me escondi no hotel com uma arma que comprei antes do casamento. Fazia 3 dias que saí de casa e eu não tinha saído da cama, comido ou bebido nada. Meus pensamentos estavam confusos, especialmente quando questionei a lealdade e a verdade sobre meus filhos. Mas eu sempre voltava ao pensamento de que eu tinha visto o nascimento dele e sempre os amaria. No entanto, eu era constantemente assombrada pela ideia de que as crianças poderiam não ser minhas, e esse pensamento me atormentava incessantemente. Agora, depois de 3 meses de solidão e contemplação, ainda me encontro perplexa. Ela está tentando me alcançar agora, mas percebi que ela não é mais a mulher por quem me apaixonei. A vida tomou um rumo inesperado e doloroso, deixando cicatrizes profundas no meu coração. Naquele dia, meu pai me ligou e me convidou para ir até lá. Ele é um homem muito severo que nos criou, crianças, com disciplina rigorosa. Cada uma de suas ligações, geralmente, anunciava problemas. Sentado na cama, eu quebrei a cabeça. O que eu tinha feito dessa vez? Mas não consegui descobrir, decidindo que só descobriria a resposta pessoalmente. Na manhã seguinte, parti para visitar meu pai. A viagem levou tempo, mas quando cheguei, fui calorosamente recebido. Meu pai esperou separadamente. Eu estendi a mão para ele, mas em vez de uma saudação, ele me abraçou e então me deu um tapa no rosto. Você é uma decepção. Você não só ficou para trás dos seus irmãos, mas também traiu sua esposa, ele disse. Fiquei em choque, sem saber como reagir. Meu pai nunca recorreu a castigos físicos, então suas ações me deixaram estupefato. Tentei me justificar, mas ele simplesmente me pediu para ir embora e me aconselhou a me desculpar com minha esposa, ou então enfrentar a rejeição de toda a família. Essa acusação que eu não havia cometido me feriu profundamente, especialmente porque eu não podia fornecer evidências, pois tudo permanecia no meu pequeno quarto. Desabei na cama, explodindo em gargalhadas. Eu ri tanto que meu estômago começou a doer, e logo adormeci. No dia seguinte, decidi visitar meus filhos na casa da minha mãe. A alegria deles ao me verem foi sem limites,
e eles imediatamente perguntaram sobre o retorno da mãe. Eu escorreguei, dizendo que ela estava em uma viagem de negócios, grata por ter mudado de escola, evitando o risco de Janice vê-los lá. Meus pais moravam separados, e eu estava grata por Janice não saber onde eles moravam. Depois de me encontrar com as crianças, compartilhei com minha mãe as notícias dos meus problemas com o filho dela. Ela ficou chocada ao saber do que estava acontecendo e sugeriu que eu me divorciasse e lutasse pela custódia, mas eu temia a interferência do meu pai, que apoiaria Janice e contrataria o melhor advogado. Depois de passar a noite em contemplação, voltei para o motel, onde me ocorreu a ideia de contatar meu noivo, que estava em contato comigo durante todo esse tempo. No dia seguinte, juntei coragem e fui para casa, para Janice. Tudo parecia como antes, mas a atmosfera era completamente diferente. Janice ficou surpresa ao me ver, mas imediatamente me convidou para entrar. Sentando-me em frente a ela, recusei a oferta de uma bebida e comecei a conversar. Seu olhar trouxe lágrimas aos meus olhos, mas eu a segurei. Janice demonstrou preocupação perguntando se eu estava comendo bem, ao que não consegui responder imediatamente. Em vez disso, de repente caí de joelhos, me desculpando por todo o sofrimento que causei a ela e pedindo perdão pelos meus erros. Naquele momento, lágrimas rolaram pelo meu rosto e Janice, aproximando-se de mim, me confortou, dizendo que me perdoava e que tudo ficaria bem. Ela aceitou minhas desculpas, permitindo-me ter esperança na restauração do nosso relacionamento. Informei-a da minha bênção à sua união com meu irmão, o que a encheu de alegria e provocou uma dança de celebração, sempre me fazendo sorrir. Decidi ficar por perto como vizinho, até resolver minha vida. Janice nem perguntou sobre as crianças. A única coisa com que ela se importava era quando poderíamos nos divorciar. Ao saber dos planos de casamento, Louis e eu resolvemos nossas diferenças na semana seguinte. Tudo estava indo tão bem que levei as crianças até eles, e a alegria deles em se reunir com a mãe era sem limites. Você pode me chamar de tolo ou a pessoa mais generosa, mas ver Janice feliz me encheu de alegria. Na ausência deles, cuidei das crianças, reconectei-me com Louis e até me tornei seu padrinho. Lembrei-me da sensação de ser convidado para dançar. Assumi a maior parte dos preparativos do casamento, visando uma celebração perfeita. Os pais de Janice me perdoaram por minhas transgressões, embora sua irmã ainda se recusasse a falar comigo, me considerando louca. Janice disse a todos que eu supostamente a traí, e ela começou um relacionamento com Louis, e estávamos nos preparando para o divórcio. Mas o amor às vezes nos leva à loucura, e eu não reclamei. Meu pai apoiou minha decisão e me convidou para ficar com ele. Conversamos sobre tudo e ele me pediu desculpas. Confessei a ele que realmente traí minha esposa e que ela realmente me deixou pelo meu irmão depois da minha infidelidade. Meu pai não me repreendeu. Ele me entendeu e me pediu para não cometer erros tolos no futuro. No casamento do hotel, nós organizamos uma recepção esplêndida. Saber que Janice estava grávida me encheu de felicidade por sua confiança. Ao perceber sua ansiedade, eu a tranquilizei, assegurando que tudo estava sob controle. O beijo inesperado de Janice, naquele momento me lembrou dos sentimentos não resolvidos entre nós, embora eu tentasse mantê-los sob controle. O dia do casamento foi cheio de emoções. Janice estava deslumbrante em seu vestido, e Louis era como um personagem de uma história. Seus votos e a cerimônia me tocaram profundamente, e a recepção foi uma conclusão magnífica para este dia. Essa experiência me fez reconsiderar muitas coisas, e me deu a oportunidade de começar de novo, aproveitando cada dia com as pessoas que significam tudo para mim neste mundo. Convenci Louis a esperar um pouco, prometendo preparar uma surpresa especial para eles, com o que ele concordou. Sempre adorei histórias felizes com um bom final, e queria compartilhar esse sentimento com eles. Então, montei uma tela grande, aluguei um projetor e organizei uma apresentação de slides, começando com as fotos da infância de Janice, arrancando sorrisos de todos os presentes. Em seguida, havia vídeos cheios de momentos calorosos entre Janice e Louis, onde eles riam e se olhavam. Mostrei um vídeo me dirigindo à câmera com um sorriso, expressando minha excitação em antecipar sua reação à surpresa, apesar das dificuldades e do caos no trabalho, enfatizando que meu amor por ela é inabalável.
Então eu me mostrei na academia, procurando por Janice apenas para descobrir que ela não vai lá. O momento seguinte foi uma conversa com a irmã de Janice, que me disse onde Janice estava. Quando o slideshow chegou ao momento com o hotel e o saxofone tocando, Louis tentou pará-lo, mas meu pai interveio, exigindo que continuasse. Com um grande sorriso, revelei a história de Janice e Louis, deixando os convidados em silêncio e fazendo-os trocar olhares com os recém-casados. Mas não parei por aí, continuando o slideshow com uma gravação da nossa conversa e fotos de Janice com o homem mais velho, enfatizando a proximidade deles. Além disso, mostrei a todos o trabalho do meu detetive particular alguns meses antes da revelação. Levantei-me e, pegando o microfone, me dirigi ao público. Senhoras e senhores, espero que estejam se divertindo neste casamento. Talvez alguns de vocês se lembrem de mim como o ex-desprezado, acusado de trair minha esposa maravilhosa. Muitos de vocês, talvez nem me conhecendo pessoalmente, nutriam antipatia por mim, e meu próprio pai me ameaçou por causa disso. Sempre me perguntei o porquê, mas agora, depois de tudo, estou começando a entender. Então, passei um videoclipe com meu pai. Sim, meu pai biológico. Aprendi essa verdade quando Janice e Louis se tornaram um casal oficial. Na tela apareceram fotos de resultados de testes de DNA, confirmando que um dos meus filhos não pertence a mim, mas ao meu pai biológico, que estava sentado na sala naquele momento, sem entender o que estava acontecendo. Eu literalmente descobri essa verdade alguns dias antes do casamento deles. Recebi os resultados do teste e fiquei em choque total. Depois que o vídeo terminou, eu disse: espero que vocês encontrem um no outro o que estavam procurando. Considere isso o meu presente de casamento. E eu saí da sala, deixando para trás choque e silêncio. Troquei meu número, peguei as crianças e fui embora para bem longe de tudo isso. Sempre me perguntei como as pessoas conseguiam dormir depois de causar tanto caos. Mas desde então tenho dormido em paz como nunca antes. Agora estou sozinha com minha mãe que me ajuda a criar meus filhos. Ainda não estamos juntos, mas quem sabe o que o futuro nos reserva. Espero que minha história tenha acrescentado um pouco de cor ao seu dia. Boa sorte!